Agora, você estava falando sobre demência, né? E um dado importante que a gente estava conversando é que 5% da população entre 60 e 65 anos, 5%, apresentam algum grau de demência. E conforme a idade vai avançando, esse número se multiplica, né? Então, é uma grande quantidade, né, A demência, desde 2012, a Organização Mundial de Saúde, junto com a Alzheimer Disease International, ela já considerava a demência como um problema de saúde pública, como uma prioridade. É tanto que, desde 2007, se eu não me engano, todos os países do mundo foram convocados a já elaborar os planos nacionais de demência, porque é algo que todo o mundo vai ter que lidar com isso. O Brasil não é diferente, em Santos também. Agora, uma questão, acho que para além da demência, algo que a gente precisa falar, e eu acho que é muito importante quando a gente está falando com pessoas idosas e também jovens e crianças, a respeito dos fatores potencialmente modificáveis na demência. Porque é muito comum as pessoas acharem, essa é uma pergunta que eu respondo demais, que a demência é hereditária, é genética? Meu pai teve, ou minha mãe teve, eu vou ter também? Então, tem um fator genético que é importante, mas ele não vai responder 100% pelo desenvolvimento ou não. Então, os fatores ambientais que são potencialmente modificáveis ao longo da vida podem ter e têm um caráter protetivo muito grande. Então, o estilo de vida, a alimentação saudável, o combate ao sedentarismo, atividade intelectual, né, o quanto eu me dedico a aprender coisas ao longo da minha vida, o que eu escolho para comer, para ler. Existem estudos que falam, né, do aprendizado de uma nova língua, o quanto isso é importante. E não importa a idade que você começa a cuidar desses fatores. Tipo assim, alguém que já tem 60, 70 anos, nunca teve uma vida saudável e resolve implementar. Não importa, é importante começar. Então, colocar em prática esses cuidados podem fazer muita diferença, e os estudos internacionais vêm mostrando que sim, a gente pode reduzir não só o número de surgimento de novos casos, como também o adiamento. Então, por exemplo, se eu tiver uma predisposição genética para desenvolver demência, porque meu avô teve, e essa informação é real. Se eu pratico atividade física, se eu tenho uma alimentação adequada, balanceada, se eu estimulo o meu cérebro de uma forma diversificada, interessante, se eu leio, se eu faço outras coisas que são significativas e que me estimulam, se eu tenho muitos contatos sociais. Então, a participação social ela é super importante para a cognição também. Tudo isso faz com que eu fique mais protegida. Então, se eu tiver a predisposição genética para ter demência aos 70, porque eu adotei todos esses hábitos, eu posso adiar para que o aparecimento dela seja só aos 80, aos 85. E a gente fala muito da reserva cognitiva, né? Nossa, aquele senhor já de 90 anos, ele só teve demência agora, né? Interessante isso. Provavelmente ele foi uma pessoa que foi acumulando muita reserva. Se ele tinha predisposição genética, a doença se manifestou mais tarde. E a gente sabe que quanto mais tarde a demência se manifesta, melhor é o prognóstico, ou seja, ela vai evoluir de uma forma mais, como é que eu posso dizer, menos limitante, menos comprometedora das atividades do dia a dia. Porque o que é a demência, né? Muitas pessoas acham que demência é perda de memória. Isso acontecia há um tempo atrás. A gente tinha essa compreensão de que demência era perda de memória. Desde 2014, se eu não me engano, ou 2012, agora eu não vou lembrar, você pode cortar isso.
o nosso manual de doenças mentais, ele já passou a considerar a demência como uma doença que não é apenas da memória, ela pode começar comprometendo outras funções cognitivas e também pode começar comprometendo a questão comportamental do indivíduo. Então, nossa, o papai estava bem, de repente ele começou com alteração de personalidade, começou a utilizar um vocabulário Dá uns que ele exemplos nunca, para as pessoas se que ele situarem. nunca falou. De repente ele começou a falar palavrão, começou a passar alguma moça, ele começava a Mexer com... a se insinuar, a gente está achando estranho. Então, é importante fazer uma avaliação médica para ver o que está acontecendo, porque demência não é a mesma coisa de problema de memória ou só de memória. Além de ter que ter alguma dessas alterações, tem que ter um impacto na funcionalidade desse indivíduo. Ou seja, é um indivíduo que sempre fazia as coisas e, de repente, ele começa a ter dificuldade de continuar fazendo. Por exemplo, a gente tinha um dentista que a gente atendia, era um senhor com mais de 70 anos, e, de repente, foi a secretária do consultório que começou a observar que ele ia para o consultório de chinelo, que durante o atendimento ele esquecia o que ele tinha que fazer e os seus pacientes começaram a perceber. Então, ele era um dentista, ele tinha essa habilidade que ele fazia com toda maestria, que de repente ele começa a ter uma dificuldade e isso é um sinal de alerta. Então, além de poder ter as alterações cognitivas e comportamentais, tem que ter um impacto na funcionalidade desse indivíduo quando se olha para o impacto, para o que ele já fazia antes. Então, não é que uma pessoa que nunca cozinhou e de repente a filha chega e diz, mamãe, faça tal coisa para mim. Ela olha para a mãe e a mãe tem dificuldade, ela diz, nossa, será que mamãe está com demência? Se ela nunca cozinhou, ela não vai saber cozinhar. Não é a partir daí que você tem que fazer a sua avaliação, né? Mas olhar para essa pessoa, como ela era antes, o que é que ela fazia antes e o que é que ela está tendo dificuldade. Houve uma alteração? Aí sim, a família ou a própria pessoa com demência pode procurar um profissional especializado. A outra pergunta que as pessoas sempre fazem, quem é o melhor profissional para avaliar, para atender, quem que eu posso levar? Normalmente, a gente recomenda um geriatra, mas existem também psiquiatras, neurologistas que são especializados na geriatria e que eles podem também fazer essa avaliação, esse diagnóstico.